Mensagem dirigida às juventudes gnósticas. Mensagem dirigida às juventudes gnósticas desde a sede patriarcal do México, DF. Fala para vós Samael a um veor. Amigos, estamos em uma era de grandes inquietudes. Se faz necessário refletir profundamente, revisar princípios, impor ordem em nossa mente com o propósito de nos orientarmos, sabiamente, pela senda da revolução da consciência. A evolução e a involução são duas leis que trabalham de forma coordenada e harmoniosa em tudo criado. Ambas, em si mesmas, constituem o eixo mecânico da natureza. Existe evolução no grão que germina, na planta que cresce e se cobre de flores, e de frutos. Existe involução na árvore que perde suas folhas, murcha, decresce e, por último, se converte em um monte de lenha. Tem a evolução na criatura que se gesta dentro da matriz, no menino que cresce e se desenvolve, no jovem, no homem maduro tostado pelo sol. Existe involução no ancião que caduca e ao fim morre. Tem a evolução no mundo que surge do caos com vida pujante e ativa. Existe involução no planeta que caduca e ao fim se converte em uma nova lua. Nós não negamos a lei da evolução, mas compreendemos que nem ela, nem sua irmã gêmea a involução, poderiam nos levar à autorrealização íntima do ser. Quando fazemos da lei da evolução um dogma, nos convertemos em criaturas retardatárias e inúteis. Assim, pois, vos convido à revisão completa de princípios. Na natureza existem fenômenos extraordinários, fenômenos que muitas vezes, devidamente aproveitados, nos brindam a oportunidade de entrar pela senda da revolução da consciência. Não está demais recordar o que é um Solio Honensius. Sucede que o cometa Souni, de quando em quando, se aproxima demasiado do Sol balealto e produz tensão neste. Então, ele mesmo, faz com que nosso Sol de Ors também entre em tensão elétrica tremenda, que de fato estremece a todo o nosso sistema solar, incluindo ao planeta Terra. Isso é exatamente um Solio Honensius. Recordemos o Solio Honensius de 1917, cujo resultado foi a Revolução Bolchevique na Rússia. No Antigo Egito dos faraós se recordam também dois Solio Honensius que provocaram gigantescas hecatombes. Assim, pois, cada vez que vem um Solio Honensius, se provocam desordens violentas, grandes holocaustos humanos e derramamento de sangue. O Solio Honensius que provocou a Revolução Francesa trouxe, de fato, uma grande reforma social ao mundo inteiro. O Solio Honensius de 1917, se bem é certo que provocou a Revolução Bolchevique, também não é menos certo que na mesma Rússia soviética surgiram grandes iniciados que fundaram escolas de regeneração. Assim, pois, todo o Solio Honensius pode ser utilizado para a revolução da consciência. O efeito do Solio Honensius de 17 ainda se sente, e se bem é verdade que por estes tempos há caos, fome, anarquia, desordem no mundo, também não é menos certo que tem surgido nosso movimento gnóstico revolucionário. É bom que se saiba de uma vez e para sempre, que nós os gnósticos trilhamos a senda da revolução da consciência. Sobre ela nos falou o Cristo em seu Evangelho quando disse: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à luz, e muito poucos são os que o acham. Isto que estamos dizendo, meus estimáveis jovens gnósticos, não seria entendido jamais por aqueles que seguem a senda do bom dono de casa. O grande Cabir Jesus, referindo-se a estes últimos disse: hipócritas fariseus, sepulcros caiados, perversa geração de víboras, que limpais o de fora do prato e do copo, mas o de dentro está cheio de sujeira. Também os comparou a sepulcros caiados, formosos por fora, mas dentro cheios de toda a classe de podridão e ossos de mortos. Que se entende pelo bom dono de casa? O que se deve compreender por aquele que segue o caminho do bom dono de casa? Escutai, a senda do bom dono de casa é a senda dos reacionários, a daqueles que abominam a revolução da consciência, da gente retardatária e regressiva. Nós os gnósticos somos diferentes, trilhamos um caminho de rebeldia psicológica porque sabemos que este, em si mesmo, é o único que pode nos conduzir à liberação final. Ainda está no ambiente o efeito, ou os efeitos do Solio Honensius de 17, e nós devemos aproveitar tais efeitos, tais vibrações, não para nos metermos como os demais pela senda regressiva ou reacionária, ou simplesmente anárquica e sangrenta, senão, mais bem, pelo caminho da revolução da consciência.
Amigos, é urgente compreender o estado em que nos encontramos atualmente. Nos antigos tempos da Lemúria, naquelas épocas em que os rios de água pura de vida manavam leite e mel, a humanidade estava governada pelo princípio fulasnitaniano. Tal princípio dava aos seres humanos vida muito longa. Então, normalmente, se podia viver de 10 a 15 séculos, havia tempo mais que suficiente para formar em nós mesmos os corpos existenciais superiores do ser. Hoje em dia tudo é distinto. A humana espécie está agora governada pelo princípio Itóclanos, que é certamente um princípio animal. Morrese quando menos se pensa, a existência se tem encurtado demasiado. Item no Egito dos faraós ainda se alcançava a viver até 140 anos de vida. Item na Idade Média a média de existência era entre os 90 e os 110 anos, mas agora, nestes momentos, já quase não se vive. Assim, pois, vivendo de acordo com o princípio da vida animal, Itóclanos, nossas existências costumam ser efêmeras. Se na época da Lemúria, quando se vivia de acordo com o grande princípio fulasnitaniano, havia tempo mais que suficiente para criar os corpos existenciais superiores do ser e eliminar de nossa natureza todo elemento inumano, agora tudo é diferente. Necessitamos, inevitavelmente, trabalhar de forma intensiva sobre si mesmos, com o propósito de autorrealizar-nos rapidamente, porque a vida se tem tornado demasiado breve. Nestes momentos mal já se chega aos 60 ou 70 anos, se tem encurtado a existência de tal forma que já quase não se vive. Revisando, pois, princípios, estudando nossa posição na vida, podemos verificar por si mesmos que a juventude é fugaz, e que murcha como uma flor em muito poucos anos. É, pois, necessário que os jovens gnósticos se tornem mais reflexivos. Quando um é jovem, se sente tão fascinado por sua mesma juventude, que chega a se esquecer da velhice. Quando ao jovem se lhe fala sobre a ancianidade, considera esta última como algo demasiado longínquo, pela qual, diz, não vale a pena preocupar-se. Contudo, os fatos são fatos, passam os anos rapidamente, quando menos se pensa, e eis aqui que chega a velhice. Alguns jovens se têm entusiasmado pela autorrealização íntima do ser, a quem têm aceitado, com gosto, os princípios da revolução da consciência, mas, fascinados pela juventude, só se têm vindo a recordar de fazer o trabalho sobre si mesmos no entardecer de suas vidas, já muito tarde. Então, é claro, não têm podido concluir a obra, têm tido que adiá-la para uma existência futura. Se os jovens se propusessem de verdade aproveitar o tempo, poderiam realizar todo o grande trabalho em uma mesma existência, aqui e agora. Nestes momentos me vem à memória o caso de Bernardo Trevisano, o grande alquimista medieval. Este homem começou jovem, mas realizou seu trabalho, fez a grande obra em 56 anos. Se os jovens soubessem aproveitar o tempo, lograriam realizar toda a grande obra nesta mesma existência. Desafortunadamente, como já disse, se deixam marear pelo brilho formoso de seus 18 ou 20, ou 25 anos de idade. Quero, por meio do presente cassete, convidar a juventude gnóstica a uma revolução. Não se trata de uma revolução de sangue e aguardente, não. Quero referir-me, em forma enfática, a algo maior, a revolução da consciência. Realizar a grande obra em si mesmo é o importante. Quero dizer-vos, em forma enfática, que se vos dedicais de verdade ao grande trabalho, podereis, se assim o quiserdes, transformar-vos agora mesmo em deuses terrivelmente divinos, com poderes sobre o fogo, sobre o ar, sobre as águas e sobre a terra. Desafortunadamente o anticristo, por estes tempos, se tem feito manifesto, e é óbvio que tem fascinado as multidões. O anticristo existe dentro do fundo de cada criatura humanoide. Muito se tem falado sobre o eu psicológico, mas hoje é necessário recordar-vos o anticristo. Este, em si mesmo, está na raiz mesma do ego, do eu mesmo, do si mesmo. É por dizê-lo assim, a reflexão, ou o desvio, ou a sombra antitética do Cristo íntimo dentro de cada ser humano. Se nos tem dito que o anticristo, a grande besta do Apocalipse, tem 7 cabeças e 10 chifres, isto nos recorda aos 7 pecados capitais: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula. Enquanto aos 10 chifres, não está demais recordar a roda do arcano 10 do tarô, a roda fatal do Sansara.
Por isso se diz que a grande besta sobe do abismo e vai à perdição. Diante da grande besta se encontra o falso profeta, o ego, a besta de 2 chifres que fala maravilhas sobre o anticristo. Bem, entendido isto, compreendido, devemos saber que o anticristo é o autor de tantas aparentes maravilhas, bombas atômicas, foguetes que viajam à lua, máquinas de toda espécie, etc, etc, etc. Quem não se inclina ante a besta? Quem não a adora? Todos dizem, não há como a besta, e prostrados, a veneram. Assim, pois, a juventude não deve deixar-se fascinar por todos os milagres enganosos da grande besta. Sabei, pois, que a falsa ciência moderna advém diretamente do anticristo, mas é fascinante todo joelho ante ela se dobra. Quando alguém não se ajoelha ante a besta, os demais lhe criticam considerando-lhe retardatário, antiquado. Assim, pois, esta fascinação que produz a besta é espantosa. A gente se tem esquecido de que existe a ciência pura, a gente tem preferido o podridouro de teorias modernas, e os milagres e prodígios enganosos do anticristo. Este é o perigo mais grave para a juventude moderna, para a juventude gnóstica revolucionária. Os jovens devem aprender a utilizar todos os sistemas e meios de locomoção, de transporte, etc, 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 mas sem deixar-se fascinar pelos milagres do anticristo. Não devem esquecer os jovens que há uma ciência pura, que está muito longe deste podridouro de teorias modernas. Quando um se autorrealiza intimamente, tem direito a penetrar no anfiteatro da ciência cósmica. Então recebe o elixir de longa vida e se imortaliza com seu corpo físico, podendo viver mais além do normal, milhares e milhões de anos. Acaso tem feito alguma vez o anticristo um soro que possa permitir-nos viver milhões de anos? Contudo, o anticristo fascina, e por isso a juventude deve marchar com muito cuidado. Quem logre a autorrealização íntima do ser, poderá transmutar o chumbo em ouro e conhecer a medicina universal com a qual poderá realizar curas surpreendentes, extraordinárias, maravilhosas. Nada sabe sobre isso o anticristo. Quem logre a autorrealização íntima do ser terá a dita de poder ingressar em grupos que navegam de galáxia em galáxia. O anticristo apenas se pode chegar à lua em foguetes muito mal feitos. Por isso, jovens gnósticos, vos convido à autorrealização íntima do ser. Vos convido a penetrar pela senda da revolução da consciência. Vos convido a entrar pelo caminho da rebeldia psicológica. É necessário não deixar-nos fascinar pelo anticristo. É urgente trabalhar sobre nós mesmos aqui e agora. Chegou o momento, pois, de revisar princípios e de levantar-nos em rebeldia psicológica, contra todas essas fascinações que produz a grande besta. Recordai, jovens gnósticos, que os tempos do fim têm chegado e que nestes momentos o iníquo, o anticristo, se faz manifesto através de todos os cérebros dos cientistas, e por meio do intelecto de todas as gentes. Paz inverencial. Segunda parte. Necessitamos organizar as juventudes gnósticas de todo o hemisfério ocidental, antes de iniciar nossa marcha triunfal sobre os territórios da Europa e da Ásia. Que os gnósticos compreendam nestes momentos, que a juventude gnóstica entenda que esta humanidade está degenerada, e que aos gnósticos jovens, cheios de energia e de vitalidade, lhes vai tocar agarrar o touro pelos chifres. Que entenda a juventude gnóstica revolucionária, que entendam estes esquadrões da batalha, que já nada nem ninguém poderá deter-nos nesta marcha luminosa e triunfal. A juventude gnóstica, completamente independente de tantos prejuízos e preconceitos, e teorias e coisas absurdas, se prepara em verdade para iniciar uma nova era, custe o que custar. Jovens gnósticos! Aplausos! Jovens gnósticos revolucionários, rebeldes, gritai comigo. A batalha! A batalha! Repetem todos. A batalha! A batalha! A batalha! A batalha! Aplausos!